Meu nome é Ana Bernardes, sou corredora de montanha. Bom, eu era comerciante, né? Adorava esportes, mas não me identificava com corrida, né? Então eu trabalhava, viajava, gostava de nadar, andava a cavalo. A corrida era uma coisa que nunca passou pela minha vida. Até que meu marido começou a fazer triatlon. Eu achava assim, nossa, triatlon, né? Tudo bem, enfim. E aí ele começou a me chamar. Eu ia, acompanhava nos treinos, nas corridas. E eu me sentia um patinho assim, fora da lagoa, porque eu via aquele pessoal correndo, aqueles triatletas, eu falava assim, gente, que loucura, né? E eu lembro que uma vez eu falei assim, gente, que mundo é esse? Nossa, eu nunca vou participar disso, assim. Uma coisa assim, para mim era surreal imaginar que um dia eu iria correr. Até que um dia ele falou assim, Ana, vamos correr? Eu falei, não, eu não consigo, né? É muito difícil. Então eu morava num lugar que tinha um lago e ele treinava lá. Eu falei, vamos. Eu dava meia volta e falava assim, não, Renato, não dá. Cansada, nossa, eu não consigo, é muito difícil. Mas vai você. E ele continuava treinando, eu caminhava. E assim foi indo. Aí um dia comecei a dar uma volta, 2 voltas, 3 voltas. E aí eu entrei numa academia. E como eu já estava acima do peso, eu vi os resultados. Comecei a emagrecer e minha autoestima, né? Então eu comecei a correr. Aí eu sou de São Paulo, vim para Taubaté. E aí eu fiquei um ano parada, sem ter ninguém, sem conhecer ninguém, sem saber o que fazer. Fiquei um pouco deprimida, voltei a ganhar peso novamente. Procurei alguém que me informasse onde que eu poderia voltar a correr, né? Porque só ali, só a plástica não ia resolver meu problema. Eu precisava mais me manter, né? E aí eu descobri a pista da CTI. E comecei correndo. Aí fui conhecendo uma pessoa, fui conhecendo outra e me sentindo mais incentivada. Aí me chamaram para fazer uma prova de 5 quilômetros. Eu falei, nossa, não vou. Mas você faz aqui dentro? Eu falei, não vou. Fiz a primeira prova de 5 quilômetros, muito bem, e não parei mais. E aí uma amiga me falou, Ana, vamos fazer uma prova de montanha? Eu falei, nossa, não, Ana, é muito legal, vai te relaxar. Eu falei, tá, vamos lá. Só que assim, não tinha poucos kms, era o mínimo que tinha era 18. Eu falei, não, vamos fazer. Quer dizer, eu sempre treinei, fiz 5, e aí eu fazia 10 como treino, mas eu me inscrevi para 18. Eu falei, tá. E o Renato me acompanhou, sempre me dando muita força, fui. Quase morri. Assim, foi uma prova muito dura, assim, a paisagem era muito bonita, mas exigia muito de você, tanto físico como mental, mas fiz. Terminei a prova maravilhada, assim, sabe? Muito cansada, o Renato, em algumas subidas, ele me empurrava, me puxava, eu chorava. Eu lembro que um staff parou do meu lado, perguntou se eu estava bem, e eu comecei a chorar, falei que não. Ele perguntou o que eu tinha, eu falei, estou muito cansada. Ele falou, então tá, força e continua. Eu achei que ele ia parar e me levar, mas foi ótimo. Eu agradeço ele até hoje de não ter parado e me levado embora. Então, depois disso, eu nunca mais fiz prova de rua. Eu lembro que eu comecei fazendo 12 km de montanha, depois eu fui para os 15, depois eu fui para os 20. No ano retrasado eu fiz 6 meia maratonas de montanha. Então assim, cada vez mais que eu fazia essas provas, mais eu ficava maravilhada com tudo, porque a montanha eu acho que é um santuário. Porque eu me sinto entrando em contato com não só a natureza, mas com Deus. Então, assim, eu sinto que ela habita em mim, eu habito nela. Então, assim, eu acabei me encontrando. Mas eu nunca... E uma vez eu me perdi numa prova. Eu saí para fazer 27, fiz 42. E aí eu vi assim, nossa, eu sou capaz. E o meu sonho era ser ultramaratonista. Eu falei assim, gente, eu quero ser ultra. Mas é muito difícil. Só que esse dia que eu me perdi, que eu fiz os 42, eu falei assim, não, tudo é possível. Eu tive uma lição muito grande de um triatleta, eu não sei o nome dele. Eu espero um dia encontrar ele. Um triatleta que eu sempre olhava como se fossem deuses, né? Que eles estavam acima de tudo, que eu jamais seria igual. Ele passou do meu lado e falou,
você tá bem? Eu falei assim, não, tô bem. Ele falou, tem certeza? Eu falei, não, tô muito cansada, eu não sei se eu vou conseguir. E ele falou assim, faltam 2 quilômetros. Eu falei, eu sei. Ele falou assim, olha pra mim. Aí eu olhei pra ele falou assim, olha, você consegue, você só precisa ter cabeça. Vamos. Veio na minha passada. Mas eu foquei tanto na passada dele que eu lembro que ele falava pra mim ir pra minha entrada. Eu fui. No que eu fui, eu vi ele chegando, a família dele abraçando tudo. Eu tinha deixado meu marido pra trás. E eu fiquei parada lá, sozinha, assim, inerte, pensando assim, nossa, consegui, porque até então nem os 21 eu estava mais em condições de fazer. E ele veio até mim, me deu um abraço e olhou para mim e falou assim, olha, não viu como você é capaz? Porque nós não nascemos assim, nós somos criados. Então você pensa assim, você pode tudo, você só precisa ter cabeça, focar, ter disciplina e se criar, e ser como eu, e ser muito mais do que eu. É com você, então é o que eu sempre busco, para mim é isso, tenha a cabeça forte e acredite, né? Eu demorei muito a acreditar em mim, hoje eu acredito que eu posso ir assim, bem mais longe, e com muito prazer e sendo feliz, não me cobrando de uma maneira como se eu tenho que fazer, não. Eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu amo. Eu consegui encontrar minha paz. É como se eu entrasse em comunhão com Deus, comigo mesma. É surreal falar para você estar no alto, assim, olhando o céu. É tudo muito diferente. Para mim é inexplicável. Às vezes eu explico para as pessoas assim, falam, nossa, é só indo lá e sentir. É uma paixão que há 3 anos está em mim. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Acho que hoje eu digo para as pessoas que eu vou terminar a minha vida fazendo isso, que é uma coisa que me faz feliz, é o que me traz prazer hoje, né? Fora minha família, minha filha, que eu falo que ela me acompanha, ela vai em todas as provas e quando eu chego, que eu olho pro rostinho dela e ela fala, mamãe, você conseguiu. Então isso para mim é muito gratificante saber que ela me entende, porque é uma paixão muito grande a corrida de montanha para mim. Eu era uma pessoa muito insegura, uma pessoa que não acreditava muito no meu potencial, achava que todos eram capazes, não eu. Hoje eu sei que eu sou capaz, que eu posso, que eu consigo. Hoje eu sou uma outra pessoa, eu tenho uma autoestima muito alta, muito elevada, porque eu comecei a acreditar em mim. Eu sempre fui uma pessoa muito fechada e a corrida ela me trouxe amigos, muitos amigos, que sempre me deram força. Eu nunca estou só. E eu era uma pessoa muito sozinha. Hoje não. Hoje eu posso dizer que tenho amigos de rua, de pista, de montanha, que acaba sendo mais que amigos, né? Acabam virando irmãos. Porque acaba se tornando meio que uma família, porque você está sempre se encontrando, né? Acreditar sempre que você é capaz e ter foco, treinar muito, procurar uma boa assessoria para te acompanhar, sabe? Porque existe, hoje eu vejo, você tem que correr, mas tem que ter qualidade. Hoje, por exemplo, eu não me vejo não correndo. Então, eu acho que tem que acreditar sempre, ter cabeça, sabe? Mas focar e não desanimar nunca. Seja quem está acima do peso, seja o que nunca correu, que foi o meu caso. Eu estava acima do peso, eu não acreditava em mim e eu acabei derrubando todas essas barreiras. Eu consegui perder meu peso, eu consegui minha autoestima. Então, assim, acredite sempre, não desacredite. Não pense que você não corre, porque você nunca correu, fulano corre mais. Não, é você com você. Então, você sempre acreditando em você, você vai longe, assim como eu.